Olá, cursistas da Escola de Gestores, estamos aqui para iniciar mais uma disciplina que é a antepenúltima dessa segunda turma do curso de Gestão Escolar da Escola de Gestores da UFOP. É a disciplina Planejamento e Práticas da Gestão Escolar. Essa antepenúltima disciplina que trocou de lugar no calendário acadêmico com a disciplina de tópicos especiais, conselhos escolares. É uma disciplina que encontra vocês no momento ímpar do curso, que é o momento de dar início e de começar a implementar as ações projetadas naqueles projetos que escreveram e apresentaram tão bem nos polos, no segundo encontro presencial no polo. Portanto, essa disciplina vem com uma proposta que é possível e tranquila de ser desenvolvida concomitantemente com essa época da implementação do projeto, uma época tão importante para todos nós do curso de gestão escolar, uma vez que nós estamos, além das disciplinas das salas ambientes ofertadas, nós estamos nos propondo a fazer aquilo que o MEC sugere e propõe no plano de curso nacional, que é promover intervenções diretas nas realidades dos cursistas matriculados no curso de gestão escolar. E também nós não podemos esquecer que essa disciplina de planejamento e práticas da gestão escolar vai acontecer não só na mesma época em que vocês vão desenvolver a implementação do projeto de intervenção, mas também no momento em que vocês farão e participarão do segundo encontro de formação aqui em Ouro Preto, na UFOP. Esse segundo encontro de formação, como vocês já estão informados e foram informados desde o início do curso, acontecerá em setembro, no dia 13 e 14. Portanto, a disciplina foi pensada com esse plano de fundo, tanto da implementação quanto do encontro de formação aqui em Ouro Preto, e pensando nesta disciplina com esse contexto específico, a disciplina foi organizada. Temos então aqui na página de abertura da disciplina um item chamado Organização da Disciplina, na qual vocês vão encontrar a estruturação e o calendário proposto. Pois bem, quando vocês acessam a estruturação e o calendário da disciplina, vocês encontrarão uma página na qual eu organizo sinteticamente o que vocês encontrarão na disciplina em termos de organização e proposta. Essa disciplina de planejamento e práticas da gestão escolar, ela gira em torno de dois grandes temas e dois temas extremamente inquietantes para quem está na área da gestão escolar. Um tema é o planejamento. O planejamento envolve a organização do trabalho escolar e a avaliação. Essa avaliação é entendida em três etapas ou em três esferas diferentes, sendo elas a avaliação em larga escala ou avaliação sistêmica, aquela que geralmente se estende a uma rede de ensino completa, é feita por uma secretaria de educação ou por um órgão maior que avalia o município, avalia o estado, avalia uma rede de ensino municipal, estadual, particular, avalia um país inteiro. O outro nível dessa escala, dessas três esferas diferentes da avaliação, é o nível da avaliação institucional. Essa avaliação institucional é aquela em que se avalia uma instituição especificamente, geralmente feita pela própria instituição escolar. Uma avaliação em que, se o processo democrático de gestão estiver instaurado, é uma avaliação que envolve a comunidade escolar, pensando o seu processo, a sua instituição, o que precisa melhorar, o que foi conquistado, como pode ser visto os ganhos e as necessidades desta instituição. E também a avaliação inclui a esfera do aprendizado do aluno, a esfera que envolve a aprendizagem. Essa avaliação da aprendizagem geralmente é uma avaliação que cabe ao professor, no entanto,
a filosofia, a forma como esse professor trabalha, tudo tem a ver com a forma como a escola é gerida, com como a escola trabalha o processo de gestão. Então a escola tem uma dinâmica, a escola tem uma proposta, esta proposta está em seu projeto político-pedagógico, ou pelo menos deveria, e nesse sentido os professores trabalham em suas peculiaridades, em suas respectivas áreas, em suas respectivas disciplinas, porém resguardando aquela ligação maior com a filosofia ou com o modo de fazer, o modo de trabalhar. Uma avaliação da aprendizagem, portanto, uma avaliação em que se analisa aquilo que o aluno aprendeu, como ele aprendeu, se aprendeu e se não aprendeu, para pensar o que pode ser feito para intervir nessa realidade em que o aluno não apresenta os resultados que se objetivava encontrar naquele nível, naquela etapa de ensino. Bom, para essa organização da disciplina, então, que vai tratar o tema do planejamento e da avaliação, a disciplina foi organizada em 5 unidades. A primeira unidade vai falar da gestão educacional, do planejamento e da organização do trabalho, a diferença entre planejamento, plano e projeto, a organização do trabalho escolar numa instituição que, embora essa ideia da gestão venha da administração clássica, do modelo de administração clássica, de suas teorias, é uma administração muito peculiar, pois na escola e a escola é uma instituição muito diferente da instituição empresa. A escola está preocupada e deve se voltar para o conhecimento e para a formação do cidadão, e não para a questão do produto como é na empresa. Então, nesta primeira unidade, nós vamos estudar e trabalhar nessa direção de levantar questões pertinentes à ideia do planejamento, especialmente numa gestão escolar democrática participativa e da organização do trabalho escolar. Na unidade 2, nós vamos estudar um dos planos que fazem parte do planejamento da educação nacional, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, mas este PNE que foi aprovado em julho deste ano, em julho de 2014, e tornou-se a Lei 13.005 de julho de 2014. Este novo Plano Nacional de Educação prevê a duração de 10 anos e traz várias metas e propõe estratégias para serem alcançadas. Nós temos uma tramitação longa deste plano. Este plano está em tramitação desde 2010, 2011, mas somente em julho deste ano ele foi aprovado. E ele é aprovado com um texto interessante que diz que os 10 anos valerão a partir da data de sua aprovação. Então havia muitos estudos a respeito desse Plano Nacional de Educação, até mesmo nos cursos de pedagogia, porém algumas datas que lá estavam referidas, por exemplo, de 2012, 2013, serão desconsideradas, haja vista que a nova década, que inclui esse Plano Nacional de Educação, tem validade a partir de julho de 2014. Nós vamos estudar esse Plano Nacional de Educação fazendo um estudo geral sobre quais são as metas, o que ele pretende, o que alguns estudiosos da área apontam como sendo ainda uma questão problemática neste Plano de Ação Nacional de Educação, no que ele avança, quais são as principais questões que ele levanta e quais as principais metas que ele pretende alcançar ao final destes 10 anos. Bom, este plano vai, de certa forma, se ainda não, mas irá interferir, por exemplo, nos planejamentos das secretarias estaduais, nos planejamentos das secretarias municipais de educação,
porque ele prevê que cada uma dessas secretarias proponham também projetos que atendam às suas metas a partir, então, de julho deste ano. Portanto, para quem trabalha nas escolas municipais, para quem trabalha nas escolas estaduais, em alguma medida o Plano Nacional de Educação nos encontra diretamente. Felizmente, algumas metas são muito positivas, mas há questões ainda controversas, questões que ainda precisam ser melhor estudadas ou pelo menos trazidas à discussão. Então, a unidade 2 vai se deter sobre esse Plano Nacional de Educação. Na unidade 3, nós vamos estudar a questão da avaliação em larga escala, lembrando que nós vamos estudar a avaliação em 3 esferas diferenciadas, mas nesta primeira esfera, a avaliação em larga escala ou avaliação sistêmica, nosso objetivo vai ser verificar como os dados dessa avaliação em larga escala, como, por exemplo, os dados do Prova Brasil, do Provinha Brasil, que fazem parte do SAEB, como esses dados podem se reverter em diagnósticos importantes para que a gestão escolar, juntamente com toda a comunidade escolar, possa discutir o seu funcionamento, o seu planejamento interno, a sua organização de uma forma geral. Essa avaliação em larga escala, ela tem um papel perverso divulgado imensamente na mídia nacional, que é o de ranquear as escolas. Nós temos, às vezes, reportagens que saem dizendo as 20 melhores escolas do país, as 10 melhores escolas do estado, as 10 piores escolas do país, as 10 piores escolas do estado e outras notícias com essa ideia de ranquear, de criar um ranking entre as escolas. Precisamos, portanto, superar essa ideia do ranqueamento em escola e, de certa forma, até lutar contra esse ranqueamento tão perverso divulgado na mídia, com reportagens no Fantástico, os grandes jornais, e que atinge as pessoas com uma falsa ideia de melhores e piores escolas. Mesmo porque essa avaliação em larga escala, tão divulgada na mídia, que serve para ranquear escolas, que serve para dizer quais escolas são boas, quais escolas seriam ruins, ele está pautado muitas vezes em avaliações que nem sempre dão conta do entorno da escola, da realidade específica daquela determinada escola, daquela determinada comunidade escolar. Então, nós vamos estudar essa ideia da avaliação em larga escala para que possamos pensá-la como um importante elemento da tomada de decisões. Na unidade 4, nós vamos fazer um estudo sobre a avaliação institucional. Como a gestão democrática participativa pode chamar a comunidade e pode também criar ou aproveitar os seus instrumentos de avaliação para pensar o que ela está fazendo, como ela está fazendo, o que pode ser melhorado. Então, a avaliação institucional também como um dos pontos que vão guiar todo o procedimento que está previsto no PPP, que começa no PPP e que termina no PPP da escola. O que foi projetado, o que anda sendo feito, por que não se está alcançando, quem vai ficar encarregado do quê, como a escola anda funcionando, como a comunidade visualiza e percebe a escola. Então, estes elementos entram na questão da avaliação institucional. Avaliação institucional que interessa ao conselho escolar, que interessa à direção da escola, à vice-direção da escola, ao corpo docente, aquele núcleo de apoio técnico pedagógico da escola, coordenador e supervisor,
aquele núcleo de apoio administrativo, que é a secretaria, a bibliotecária e todas as outras pessoas que na instituição trabalham. Então, todo esse processo de avaliação institucional interessa a todas essas pessoas e, obviamente, interessa aos alunos. Então, como usar essa avaliação institucional de forma que ela responda aos preceitos que estão lá registrados no TPP da escola e que tenha todo o papel também de levar ao cumprimento desta proposta política pedagógica traçada. Na unidade 5, nós vamos trabalhar uma outra esfera da avaliação, que é a avaliação da aprendizagem, a avaliação daquilo que o aluno está aprendendo a partir daquilo que nós estamos trabalhando, que nós estamos ensinando. Então, esta avaliação de aprendizagem que interessa não só ao professor, mas a escola como um todo, e a gestão democrática, obviamente, se interessa pelos resultados daquilo que ela anda oferecendo como produção do conhecimento, como processo de ensino-aprendizagem. Uma avaliação de aprendizagem que nesta unidade vai ser proposta e trabalhada com um olhar de uma avaliação que seja dialógica e que seja dialética. Dialógica porque ela propõe uma outra pessoa, um outro nesta interação. Este outro vai ser o aluno. O quanto o aluno aprende ou o quanto ele não está aprendendo, que importância isso tem na minha forma de atuar nesta sala, na minha forma de lidar com aquele conteúdo, de ensinar. Então, a avaliação é dialógica nessa dimensão de considerar o outro, não só porque é um outro ativo, mas por ser o outro e por eu pensar nele no processo, eu não o analiso somente no final, mas eu o considero ao pensar a aula, ao pensar o conteúdo. Para quem eu estou ensinando? Que público é esse? O que eles têm como base? A partir do que eu vou começar esta unidade, esse conteúdo, como eu vou trabalhar. A lógica nesse sentido e a dialética no sentido em que os resultados dessa avaliação de aprendizagem vão servir para guiar o meu processo com aquela turma, o meu processo de ensino naquela sala, com aqueles alunos. Então, é dialético porque também me serve, porque vai me fazer refletir sobre aquilo que estou ensinando, sobre a forma que estou ensinando. A avaliação de aprendizagem que ocorre em 3 níveis, em 3 formas de avaliar diferenciadas: a avaliação diagnóstica no início do processo, a avaliação formativa e processual que acompanha o processo de aprendizagem do aluno e consegue não só verificar o que ele está aprendendo, mas consegue intervir à medida que ele está aprendendo. E a avaliação somativa que cabe ao final do processo, que mais que classificar aluno por nota e por aprovação, reprovação, deve servir para avaliar o seu programa, a sua questão didática, o seu trabalho como professor. Obviamente, as questões da avaliação não estão centradas somente nesta questão de quem está sendo avaliado. Há todo um contexto, nós não podemos higienizar as condições da avaliação. Então, a avaliação é algo que precisa ser pensado, porque ela envolve ritmos de aprendizagem, ela envolve questões didáticas, ela envolve domínio de conteúdo, ela envolve questões culturais, socioculturais. Por isso, nesta unidade de avaliação de aprendizagem, nós vamos trabalhar também a questão do capital cultural, uma metáfora, conceito criada por Pierre Bourdieu e que serve para nós pensarmos por que alguns alunos fracassam na escola. Em termos de
organização da disciplina, então nós teremos estas 5 unidades descritas brevemente a vocês. Estas 5 unidades vão estar representadas cada uma em um livreto na unidade específica. Então nós teremos um primeiro livreto sobre planejamento e organização do trabalho educacional, um segundo livreto sobre Plano Nacional de Educação, um terceiro livreto é avaliação em larga escala, um quarto livreto avaliação institucional e um quinto livreto que é a avaliação da aprendizagem. Quando vocês acessarem a um desses livretos, vocês vão encontrar todo o conteúdo daquela unidade disposto dentro do próprio livreto. Por exemplo, aqui nós vamos ter um mapa conceitual que vai relacionar as questões do processo de organização da gestão escolar com a administração escolar. Na página seguinte, nós teremos a continuidade do conteúdo com 2 pequenos textos indicados à leitura pelo próprio MEC. Continuando, nós teremos um pequeno vídeo que traz essa discussão dos princípios gerais da administração escolar, um vídeo interessante para nós pensarmos a relação das teorias clássicas da administração com a administração escolar, suas peculiaridades, no que se encontram e no que se distanciam. E mais à frente, no livreto, vocês vão se deparar com algumas questões discursivas a serem respondidas. Para que a barra de progresso continuar seja mostrada, você precisa digitar a sua resposta devidamente fundamentada aqui nesta caixa de texto. Bom, vocês vão fazer um procedimento para todas as questões que vocês responderem. Vocês vão digitar o conteúdo, seja ele qual for, que responda à questão perguntada. Vão ter questões que são mais subjetivas e questões que são específicas sobre o conteúdo. E ao digitar, vocês vão selecionar esse conteúdo, copiá-lo e colar num arquivo do Word com a mesma questão e a mesma resposta dada neste campo. Por que este procedimento? Vejam bem, quando eu digito aqui, eu coloco esse contexto que eu quero para a questão. Então, esta questão refere-se especificamente àquilo que veio sendo tratado na unidade até o momento. Porém, nesta função, dentro do livreto, não tem como a equipe que vai fazer a mediação e correção das atividades corrigir e dar o feedback a vocês, o que caracteriza a nossa forma de avaliação como uma avaliação formativa, porque nós sempre mostramos a vocês o que está bom e o que precisa ser melhorado. E nesta ferramenta não há como ser corrigido e dado feedback. Por esse motivo, nós vamos duplicar simplesmente a atividade, mas aqui ela conta para que você possa progredir e porque é necessário que ela esteja aqui para contextualizar adequadamente a questão. E vocês vão copiar num arquivo de Word devidamente formatado e depois vão enviar pelo link próprio. Vejam bem, em cada unidade aparece as questões referentes àquela unidade. Então vamos abrir uma aqui só para vocês terem essa percepção. Então tem aqui uma orientação que você deve responder lá no livreto e ao mesmo tempo fazer uma cópia em Word. E assim que termina de responder todas as questões da unidade, você envia aqui pelo envio da atividade. Por que essa duplicação? Como eu mencionei, aqui no livreto é possível corrigir, é possível pontuar, examinar, mas não é possível dar o feedback. Não é possível que a equipe faça o feedback da questão. Além disso, as notas que a equipe colocar nessa atividade, elas não vão aparecer no relatório de vocês automaticamente. Aquele relatório que assim que se corrige, coloca, lança no Moodle, ele aparece no relatório do aluno. Então, para evitar esse tipo de problema, a questão está aqui porque é o melhor lugar para ela ser contextualizada e para que vocês saibam exatamente do que contexto a que contexto ela pertence, mas vai ser duplicada no sentido de vocês terem que enviarem
as mesmas respostas para as questões aqui em um arquivo de Word. Além disso, se nós abrirmos esta questão por um determinado período de tempo, como é comum nas atividades avaliativas, assim que a gente fechar o prazo de envio, o livreto também vai ficar fechado, então vocês não mais conseguirão acessá-lo. Então, para ir para a próxima página, é preciso então digitar a sua resposta, salvar a resposta no box, e aí sim nós vamos para a página seguinte. E aí nós vamos encontrar ou o texto, ou o vídeo, ou o novo mapa, ou o final da atividade. Então nós temos aqui algumas questões que estão contextualizadas dentro do próprio livreto. É importante que elas venham aqui, justamente porque vai lhes dar maior contexto para que as respostas sejam bastante pensadas e gerem a reflexão necessária, mas é importante também que elas sejam enviadas no Word, porque será aqui no Word, aqui nesse envio de atividade, que a equipe poderá corrigir e dar o feedback. Portanto, quem responder somente no livreto e não responder e enviar o arquivo de Word não terá pontuação na atividade, porque é nesta aqui que será corrigida, avaliada e dado o feedback. Aqui tem o quanto vale cada questão. Bom, em relação à disciplina, então, ela está organizada em 5 livretos. Cada livreto traz um número X de questões. Portanto, nós teremos um total de 15 questões cursivas distribuídas ao longo dessas 5 unidades. Algumas questões são mais subjetivas e versam sobre a realidade escolar de vocês, e outras questões são mais conceituais ou mais voltadas para o conteúdo do livreto, aquele que está sendo trabalhado na unidade, ou a relação deste conteúdo com as unidades já trabalhadas e já discutidas. Bom, a disciplina apresenta aqui na página seguinte do item Estruturação e Calendário da Disciplina, organização de todo o seu período de disciplina. É uma disciplina que abre no dia 18 de agosto e encerra no dia 10 de outubro, uma sexta-feira. Ela está dividida então em 5 unidades, cada unidade, suas questões discursivas serão sua forma de avaliação, cada unidade valendo 20 pontos. Aqui tem, para vocês ficarem bem atentos, qual o dia da semana que encerra o período de postagem do arquivo em Word com as respostas dadas às questões discursivas propostas dentro do livreto. Então fique atento que nem todas foram possíveis serem colocadas no domingo, justamente porque nós temos o encontro de formação e porque a disciplina termina numa sexta-feira. Então, tentando organizá-los para que não percam o prazo, já foi colocado aqui: fecha num domingo, fecha numa segunda, fecha num sábado, fecha num domingo, fecha numa sexta-feira. E aqui tem quem deverá corrigir cada bloco destas questões discursivas. A unidade 1 vai ser corrigida pelo professor de turma, a unidade 2 pelo assistente de turma, a unidade 3 pelo professor de turma, a unidade 4 pelo assistente de turma e a unidade 5 pelo professor de turma. A disciplina apresenta ainda na sua página de abertura um fórum de dúvidas para vocês entrarem em contato com a equipe de mediação do polo. Mais abaixo do fórum de dúvidas, mas ainda aqui no espaço de fóruns de interação, vocês vão encontrar um espaço para o bate-papo com os colegas do polo. É um espaço pensando no momento cultural, um momento em que vocês podem conversar sobre assuntos diversos, desde que obviamente cabíveis a um ambiente educacional. Vocês podem, eu espero que vocês deem aos colegas dicas de bons filmes, de documentários, de curtas, de músicas, de livros interessantes que vocês já tenham visto e que queiram compartilhar com os colegas, para que nós tenhamos também um espaço nesta disciplina, não só para os conhecimentos científicos e para as nossas reflexões dentro do conhecimento produzido, mas também na área cultural, e que possa nos servir como um momento de relaxamento e um momento de aprender com as experiências culturais do outro. A proposta da disciplina
é esta. Tenhamos todos muito sucesso e até mais.